Essa história aconteceu comigo em 2008, por volta das 11 horas da noite, na Avenida Washington Luiz, Santo Amaro, São Paulo. Meu amigo Eric, minha irmã, seu namorado e eu estávamos passando o tempo lanchando um pouco na casa de meu amigo. Eu estava deixando o Ian, o namorado da minha irmã, perto de uma farmácia. Enquanto eu voltava para casa, eu estava conversando com a minha irmã, que estava no banco do passageiro, e comigo meu amigo, que estava no banco de trás do meu Ford Focus, mas se inclinava para a frente entre a minha irmã e eu. Conforme me aproximava da avenida, havia um sedã vermelho dirigindo na minha frente. Ambos estávamos a uma velocidade constante de 35 a 40 km por hora. No entanto, logo antes de chegar perto do Walmart na avenida, o carro que dirigia na nossa frente começou a ir mais devagar, até que parou completamente na pista. Eu estava olhando principalmente as luzes traseiras do cara enquanto dirigíamos, mas quando ele parou, eu disse: "Que raios esse cara está fazendo?" Eu olhei para minha irmã e para o meu amigo, e eles apenas ficaram olhando para a frente congelados. O cara na nossa frente acelerou e minha irmã disse: "Minha nossa, você viu isso?" Enquanto começava a chorar ao meu lado, meu amigo gritou: "Cara, que diabos foi aquilo?" E eu respondi: "O quê? Do que você está falando?" Minha irmã continuava gritando e pedindo para eu acelerar o mais rápido possível. Mas eu estava apenas confuso sobre o que tinha acontecido. Bem, voltamos para casa e confesso que eu estava boiando naquele momento. Eu não entendi nada, mas dias depois, tudo foi fazendo sentido e eu passei a entender o escândalo da minha irmã e o pânico dos meus amigos. Conforme a semana passava, consegui os detalhes completos do que aconteceu lá. Aparentemente, enquanto nos aproximávamos do Walmart, havia um enorme cachorro que parecia um dog alemão, completamente preto, correndo pela rua de leste a oeste. Aparentemente, quando o sedã vermelho o viu, ele estava a cerca de 3 metros do carro. Então ele parou completamente. Minha irmã disse que o cachorro se levantou nas 2 patas traseiras e caminhou lentamente entre ambos os carros como se fosse um ser humano, enquanto nos olhava diretamente em nosso carro. Assim que cruzou para o outro lado da calçada, ele se pôs de quatro e saiu correndo para o oeste. Pessoalmente não vi a criatura, mas meu amigo disse que era quase idêntico ao lobisomem de Harry Potter, o prisioneiro de Azkaban. Alto, magro, completamente preto e muito rápido. Já passei por lá algumas vezes desde então, mas eu nunca o encontrei. Dizem os povos antigos como os seres sobrenaturais preferem andar pelos montes selvagens ou cavernas distantes das cidades. Eu moro no Paraná. Por aqui chamamos os duendes de gnomos. Me deparei com alguns deles durante uma caminhada no mato. Gosto muito de estar em contato com a natureza, e não são poucas as vezes que saio com um grupo de amigos para explorar as áreas naturais. Nunca ficamos muito tarde porque não queremos nos deparar com animais selvagens, mas em uma certa ocasião nos atrasamos ao retornar. Naquele dia, apenas Juan e eu estávamos juntos. Como estávamos mais acostumados a explorar regiões selvagens, decidimos ir sozinhos para ver quão seguro era seguir uma nova rota. Havíamos ido a uma área nova e, infelizmente, levamos muito tempo para encontrar o caminho até uma cascata. O local era muito bonito, então não percebemos quando o sol já estava se pondo quando decidimos retornar. Como não encontramos a trilha de volta, decidimos ficar em um ponto seguro próximo à cascata. Não muito perto, pois sabemos que os animais descem para beber água à noite e era provável que pudéssemos nos deparar com algum predador e não queríamos ser a sua presa. Sempre levamos equipamentos para essas situações, então montamos algumas redes entre as árvores. Não acendemos fogo nem nada do tipo, pois estava muito calor por ser verão e não queríamos chamar a atenção dos animais. Então nos deitamos nas redes e nos preparamos com repelentes para dormir tranquilos. Já era tarde, as estrelas estavam brilhando, a lua também. De repente, ouvi passos pequenos na escuridão. A princípio pensei que eram sons de animais bípedes, jaguars,
cobras ou outros predadores não fariam esse tipo de som. Por curiosidade, olhei ligeiramente para fora para ver o que estava nos espreitando na escuridão. Meus olhos sempre se adaptaram bem à falta de luz. Então a lua e as estrelas me iluminavam o suficiente para ver seres dançando ao redor das árvores onde tínhamos pendurado nossas redes. Eles pareciam crianças com pernas muito curtas e alguns até tinham rabo. Seus rostos pareciam inexpressivos, como se estivessem completamente desprovidos de emoções. Enquanto isso, eles gemiam como se estivessem superando alguma forma de sofrimento. Isso me deixou perplexo. Fiquei muito tempo surpreso ao ver aquela cena. Eu não conseguia imaginar o que estava acontecendo naquele momento. Era algo assustador. Quando acordei, meu amigo, sem dizer uma palavra, sabia do perigo que estava próximo, e não podíamos falar. Ele acordou em alerta, espiou na direção que indiquei e seus olhos se arregalavam ao ver a presença dos duendes na base das árvores. Sem dizer uma palavra, ele pegou uma pistola de sinalização de sua mochila e apontou para os troncos. Eu, por outro lado, não pensei em mais nada além de apontar para eles com a câmera que carregava para tentar assustá-los com um flash. Justo quando Juan estava prestes a disparar, um dos gnomos percebeu que estávamos acordados e gritou para os outros. Eles pareciam querer atacar, mas quando meu amigo soltou o sinalizador e disparou, saíram correndo do local com vozes infantis. Não tínhamos outra opção senão ficar lá, pois sair à noite poderia ser muito perigoso. Decidimos fazer turnos para vigiar durante o resto da noite. Quando amanheceu, saímos correndo dali. Na base das árvores encontramos várias pegadas pequenas de 4 dedos e alguns arranhões nos troncos. Acreditamos que, certamente, quando percebi a presença daqueles seres, estavam prestes a nos atacar. Alertamos o grupo de que aquela rota não era segura devido à presença de muitos animais selvagens, mas evitamos contar a verdade porque não achamos que nos levariam a sério. Busco proferir uma oração para passar pelas trilhas das selvas, e desde então não me aconteceu mais nada. O relato que vou contar é uma confissão anônima, um relato de duendes. Não quero que meu nome apareça por aqui, porque na verdade há muita insegurança no país e não quero dar pistas sobre minha identidade. Sempre há pessoas invejando o que os outros têm e não gostaria que me roubassem. A seguir entenderão o porquê eu não acreditava nas histórias dos duendes que me contavam, duendes que habitam as profundezas da selva. Segundo as lendas, esses seres sabem onde estão os tesouros da terra, e se alguém não cumprir as promessas que lhes fez, eles podem exigir o tempo de retribuição, podem ficar terrivelmente feios, mesmo que você não acredite nessas coisas. Minha avó acreditava muito em todas essas criaturas. Então, eu conhecia todas as histórias sobre eles, e como eles se comportam, e o que fazer se você encontrar um. Minha avó é curandeira e desde criança ela me ensinou a colher remédios das montanhas. Em uma certa ocasião, enquanto ajudava a buscar ervas que faltavam, me perdi acidentalmente. Estava colhendo alguns cogumelos quando vi um caminho entre as árvores. Fiquei distraído colhendo-os. Eram cogumelos muito raros de encontrar. Quando terminei minha cesta, estava muito feliz. Mas ao levantar os olhos, percebi que não reconheci o caminho por onde eu tinha vindo até ali. Ouvi um barulho perto, então fui naquela direção, já que minha cidade, onde eu moro com os meus parentes, estava a poucos passos rio abaixo. Por acaso, enquanto os encontrava, eu vi um pequeno ser caminhando entre os arbustos. Por causa do barulho da água, ele não me ouviu chegando. Lembrei-me que minha avó dizia que se você capturar um desses seres, ele poderia lhe dar algo em troca, mas você tinha que ter cuidado, porque se não o pegasse na primeira vez, ele se vingaria. Como pude, joguei minha cesta nele, e apesar de seus gritos como de um rato, consegui dominá-lo. Segurei-o pelas pernas e imediatamente disse que ele não poderia escapar, a menos que me desse algo em troca. Aquele ser me surpreendeu a falar português com uma voz infantil.
Ele me amaldiçoou primeiro, para depois acrescentar que eu o tinha capturado de acordo com as leis, e segundo elas, ele me daria a minha recompensa. Pedi-lhe que me indicasse o caminho de volta para a minha cidade, onde poderia encontrar um tesouro. O duende concordou relutantemente, o fiz jurar que não me enganaria, e como essas criaturas estão ligadas aos seus juramentos, ele não teve outra opção senão me levar até as bordas de minha cidade, para depois me dar um pequeno mapa com a localização de um tesouro. Depois ele desapareceu, amaldiçoando por ter sido capturado por um ser humano. Contei o que aconteceu para minha avó, e ela me avisou que era melhor não ir atrás do tesouro, porque os doentes têm o costume de dar presentes com pegadinhas. Não liguei para ela, pois o suposto tesouro estava bastante perto de mim. Segui o mapa que levava a um desfiladeiro, atrás do qual encontrei um cofre cheio de moedas de ouro. Ao pegar a primeira, a mesma vozinha zombeteira que eu havia ouvido antes me disse que eu não havia pedido para o tesouro vir sem maldição. Desde então, todo o dinheiro que tirei do cofre devo gastar no mesmo dia. Caso contrário, o ser terá direito sobre o meu corpo. E pela forma como ele sorriu quando me disse isso, duvido que queira fazer coisas boas comigo. Devido a essas condições, tenho retirado muito pouco ouro do cofre, apenas para cobrir as necessidades básicas de minha avó, que preferira não me perguntar de onde venho com essas moedas. Em uma ocasião, sofri com as condições, pois quase não consegui gastar o ouro. Não encontrei ninguém para trocar a última moeda que havia retirado. E tive que comprar um cavalo de um vizinho que estava exigindo o restante do pagamento no dia seguinte. Acho que preferiria não ter encontrado esse dinheiro, porque agora estou preocupado de que alguém possa roubar o ouro de lá e não gastá-lo no mesmo dia. E também não posso desfrutá-lo completamente porque é tanto que não conseguiria trocá-lo no mesmo dia sem correr o risco de chamar a atenção do governo, dos ladrões ou sei lá mais quem. Deveria ter ouvido minha avó e evitado esses problemas, mas de qualquer forma, estou avisando vocês para que não passem pela mesma situação que eu. Muito obrigado por ouvirem a minha história. Olá, eu me chamo Kelly. Atualmente eu moro em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Eu nasci e fui criada na cidade de Tutóia, no Maranhão. E vivi nessa cidade até os meus 22 anos de idade, quando eu decidi me mudar para o estado do Mato Grosso, pois o meu esposo conseguiu um trabalho aqui. Eu quero relatar uma experiência que aconteceu com meu irmão mais novo quando ele era adolescente, em uma certa noite, quando ele brincava com seus amigos no bairro em que eu morava no ano de 2002. Meu pai trabalhava em um supermercado e minha mãe de vez em quando fazia bicos como babá. O bairro em que eu morava era bem humilde e um detalhe a ser mencionado é que meus pais ainda moram nesse lugar até hoje. Como eu havia falado, meu irmão, que se chama Elton, naquela época ainda era adolescente e naquela fase ele só queria se divertir. Ele adorava jogar futebol com seus amigos, videogames, etc. Meu irmão conhecia bastante pessoas de sua mesma idade devido à escola que ele estudava. De vez em quando, ele se reunia com seus amigos para jogar fliperama, um jogo chamado The King of Fighters, que era muito famoso naquela época. Algumas vezes, seus amigos iam lá em casa para chamá-lo para jogar videogame ou fazer outra coisa. Foi em uma dessas ocasiões que Elton se deparou com uma criatura sobrenatural. Eu preciso fazer um parênteses aqui. Meu irmão afirma que viu um lobisomem e ele estava na companhia de 3 amigos. Porém, eu só soube disso umas 2 semanas quando aconteceu, pois o Elton contou primeiro para os meus pais. E daí eu soube da história que de início eu não acreditei. Eu vou contar essa experiência com as próprias palavras do meu irmão, como se fosse ele contando para vocês. Olá a todos. Tudo aconteceu em uma noite. 3 amigos meus apareceram lá em casa para a gente jogar fliperama em uma lanchonete muito famosa que ainda existe no nosso bairro. A minha mãe ficou resmungando, dizendo para eu ficar em casa para jantar e que eu já estava começando a ficar viciado, pois toda hora eu só queria ficar jogando videogame. Eu falei para minha mãe que eu não demoraria.
Ela não se preocupou tanto, pois ela já conhecia os meus amigos naquela época. Todos morávamos no mesmo bairro, e naquela época era muito tranquilo, pois era clima de interior. Eu me lembro que eu saí e decidimos bater uma ficha, expressão referida a jogar fliperama. Quando chegamos nessa lanchonete, já haviam 2 pessoas. Obviamente foi pura diversão. Me lembro que naquela noite um dos meus amigos até comprou uma garrafa de refrigerante e alguns salgadinhos para a gente. O tempo foi passando até que nossas fichas acabaram e decidimos ir embora da lanchonete. Porém, não fomos diretamente para casa. Fomos para uma praça e decidimos ficar lá conversando e tomando o restante do refrigerante. Não me lembro quanto tempo exato ficamos ali, porém eu decidi voltar para casa. Eu falei que eu iria embora. 3 dos meus amigos disseram que também iriam embora, exceto um deles, que decidiu ficar ali na praça, pois ele já estava a poucos metros de sua casa. Começamos a caminhar por algumas ruas até que de repente um dos meus amigos disse que queria muito usar o banheiro. Ele ainda estava um pouco longe de casa e falou que não aguentaria até chegar lá. O meu outro amigo teve a ideia de passar por uma rua onde havia uma antiga pissarreira, onde se tirava o barro para se usar em obras de construção civil. Como o local estava abandonado e não passava quase ninguém, ele resolveu entrar um pouco mais para dentro do mato para fazer o número 2. Ali, por ser um local muito escuro, o meu amigo pediu que a gente esperasse enquanto ele fazia suas necessidades. Eu me lembro bem que a lua estava cheia naquela noite. Logo iluminava um pouco o ambiente à nossa volta. Enquanto meu amigo foi para o mato, os outros 2, que estavam comigo, resolveram fazer uma brincadeira com ele, e eu me arrependo até hoje disso. Eles tiveram a infeliz ideia de dar a volta pelo outro lado por uma pequena trilha, para dar um susto nele desprevenido e puxá-lo por trás para que ele caísse sentado em suas próprias fezes. Hoje eu sei que foi algo estúpido e essa brincadeira idiota nos levou a passar por uma experiência assustadora. Eu, os meus 2 amigos demos a volta, caminhamos alguns metros e, com a ajuda da luz da lua, vimos que o nosso outro amigo estava agachado fazendo suas necessidades. Ele estava de costas para a gente e ainda não nos tinha visto. Começamos a caminhar furtivamente em sua direção, tentando não fazer barulho e segurando para não rir. Mas todo aquele clima divertido mudou para um clima de horror. Perto de onde meu amigo estava, havia uma espécie de mini barranco com um nível um pouco elevado e havia uma árvore também. Foi quando eu e um dos meus amigos vimos bem nítido, devido à luz do luar, uma criatura grotesca, um tipo de cachorro que andava pelos cotovelos e tinha uma cabeça grande e desproporcional ao seu corpo. A parte traseira daquele bicho era mais alta que a sua parte dianteira. Suas patas dianteiras pareciam atrofiadas, mas ele possuía olhos enormes e orelhas tão grandes e caídas que pareciam com aqueles cachorros salsicha. O meu sangue gelou na hora. Meu amigo se abaixou e apontamos para o outro que ainda não tinha visto aquela coisa. Era uma criatura enorme. Aquela criatura estava vindo na direção dele bem lentamente. Estava tentando não fazer barulho para lhe dar um bote como se fosse uma onça. Nessa hora, um dos meus amigos, sabendo que o outro corria sério perigo, deu um grito e ao se levantar, ele correu. Eu só me lembro que ele no susto se levantou porque não esperava que estivéssemos ali o observando. Ele estava confuso, mas logo começou a correr. No instinto, todos nós corremos. Para o nosso pânico, eu escutei que aquela coisa começou a correr atrás da gente. Eu escutava um bater que parecia o de suas orelhas enquanto corria, o barulho no mato sendo arrancado e um trotar que parecia de cavalo. Corremos como nunca e saímos na rua de novo. Quando chegamos na esquina, percebemos que aquele bicho parou de correr atrás da gente. A esquina tinha um poste de iluminação. Olhamos para trás e aquele bicho estava lá, parado em 4 patas, nos encarando. Mas parece que não se atreveu a correr mais, pois evitava a luz de todos os modos, até que de repente ele entrou no mato e sumiu. Eu demorei muito para acreditar no que estava acontecendo. Um dos meus pobres amigos acabou sujando as roupas em suas próprias fezes. Eu cheguei em casa aliviado. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando em tudo aquilo que eu vi. E hoje, após vários anos, eu sei o que nós vimos naquela noite.
A imagem daquele ser hoje em dia não sai da minha cabeça. Somente depois de alguns dias é que eu contei para os meus pais o que eu vi, e o meu pai me disse que aquilo era um lobisomem sem dúvidas. O mais irônico é que, se nós não tivéssemos tido aquela ideia estúpida de fazer aquela brincadeira, talvez o nosso amigo não sobreviveria. Talvez ele não estivesse vivo, porque chegamos bem na hora em que aquele bicho estava se preparando para pegá-lo. Tem muita gente que me chama de doido quando eu conto essa história, mas essa foi a minha experiência, e asseguro a vocês que foi real e que lobisomens são reais. Caros amigos, muito obrigado pela sua audiência, por chegar até o final desse vídeo. Esses foram os relatos de hoje. Gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre essas histórias. O que vocês acham? Vocês acham que é real? Lembrando que eu sou apenas o interlocutor dessas histórias que foram contadas hoje, que foram enviadas pelos inscritos aqui do canal. Então cabe a você acreditar nesses relatos ou não. Agradeço pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.